Olá, eu sou Paulo Kakinoff, CEO da Porto. Geralmente, executivos como eu falam mais sobre negócios, mas aqui no Por Todos o papo é outro. É sobre gente. Viemos conversar com pessoas que têm muito a nos ensinar a partir de suas histórias, ideias e visões de mundo. Vamos nessa? No episódio de hoje, a gente vai conhecer uma comunicadora, psicanalista e especialista em saúde mental. Ela atua como palestrante e consultora, ajudando famílias, empresas e instituições a construírem relações mais conscientes e acolhedoras. Ela é autora de livros que abordam os desafios da parentalidade, o impacto das violências cotidianas e que procuram encontrar caminhos para que a gente possa criar vínculos mais saudáveis. Além disso, ela participa ativamente de debates sobre maternidade e é uma das vozes mais influentes do Brasil quando o assunto é construir relações humanas de uma forma mais respeitosa. Hoje eu converso com Elisama Santos. Bom dia! Oiê! Tudo bem? Tudo! Que prazer imenso! Como vai, Elisama? Você tá bem? Tô, Joia, e você, bem, tá tudo bem? bem também, graças a Deus. Vamos dar uma voltinha? Bora! Você é de onde? Você nasceu Eu sou onde? baiana, eu nasci em Feira de Santana. E você tá gostando de São Paulo? Gosto muito, eu sinto muita falta do funcionamento das pessoas da Bahia. É diferente, mas eu gosto muito daqui. O que é essa coisa que a gente, paulista, tem de estereotipado do baiano, que sempre é muito legal, do sentido de festeiro, alegre, a sensação que a gente tem é muito artístico. O que desse estereótipo realmente é verdade e o que te faz sentir falta aqui em São Paulo no convívio das pessoas? O baiano é festeiro, É festeiro. o baiano é alegre, o baiano é receptivo. Então a gente faz amizade em qualquer canto, sabe? Você tá no mercado e alguém passa e comenta, a gente dá bom dia para todo mundo que passa pela frente. É diferente, aqui as pessoas são um pouco mais fechadas. E eu sinto falta, sabe? Eu sinto falta dessa abertura que o baiano tem, assim. A sensação é que a gente, o paulista ou o paulistano, realmente está apressado para tudo, né? Não dá muito tempo para pensar em outras coisas, talvez nem mesmo para relaxar, né? E acho que o que valoriza também é muito diferente, assim, essa tendência de perguntar o que você faz. Isso não existe, lá na Bahia eu não estou acostumada a vocês perguntarem qual é a sua profissão, não interessa qual é a sua profissão. Aqui não, aqui você entra no Uber, a gente pergunta o que você faz. Eu acho que é uma forma relativamente segura de você iniciar um assunto na perspectiva do paulistano. Pois é. Esse é um campo ali que não vai ter nada de muito delicado, né? Pro resto do país é mais porque é só o meu trabalho. O trabalho é legal, mas é só o meu trabalho. Eu sou muito maior que isso. Acho que aqui se reduz muitas relações ao trabalho. Ao que você faz profissionalmente, né? Eu acho que tem um lugar aqui de nossa, minha agenda tá cheia, não tenho tempo pra nada. E a gente não aprende a valorizar isso como algo incrível. Então tá onde é errado, né? Quando é que você tá vendo a família? Quando é que você tá... Isso. Eu fui dar palestra na Bahia no final de semana e aí eu voltei falando pra minha psicóloga na terapia, assim, como eu preciso estar lá de tempos em tempos pra eu lembrar que aquele é meu ritmo, não é o de cá. Porque senão você entra nesse ritmo de emendar um trabalho no outro, um trabalho no outro, um trabalho no outro. E, cara, eu quero tempo de ficar com as minhas crianças, eu quero tempo de brincar com o meu gato, sabe? Assim, tem um motivo pra gente trabalhar. O trabalho não pode ser o fim, ele é meio, sabe? Eu sempre comparo aqui com o maratonista. Se você vai correr uma maratona, você tem o preparo pré-maratona, você tem o preparo durante a maratona e você tem o descanso pós-maratona, porque teu corpo se esgota com aquilo. A gente quer correr uma maratona todo dia, para sempre. Não é a vida, o trabalho, isso aqui é uma corrida muito longa. A gente não pode ir acelerado o tempo inteiro. Tem uma brincadeira com os ritmos aqui, sabe? Ó, nós chegamos aqui, Bora? vou te levar para conhecer o nosso teatro. Vou abrir aí, por favor. Seja muito bem-vinda ao Teatro Porto.
Elisama, na tua obra você fala muito sobre infância, sobre relações na infância. Como é que foi a sua? Nossa, a gente já começa assim, né? Já. A minha infância, eu tive uma infância em que eu me diverti muito, mas em que eu queria muito crescer. Acho que passei boa parte da minha infância querendo ficar adulta, logo, para ontem. Porque eu associava o estar adulta à liberdade. Foi uma educação mais rígida, mais... Muito rígida. Eu fui educada numa perspectiva de que a criança não tem querer, né? Então assim, você não tem querer. O adulto, ele determina como a criança se comporta, o que ela faz, o que ela deseja, como ela deve falar, andar. E eu acreditava que deveria ser assim. E eu fui a criança rebelde. Então eu era aquela criança, eu tinha os apelidos de bocuda, de reclamona, sabe? De desaforada. Porque eu era criança que falava, não concordo, não quero fazer assim. Como assim você não quer? Não te perguntei o que você quer? Mas eu tenho que querer, eu quero falar. E aí eu fui essa criança que fui muito castigada porque eu era muito desaforada. Filha única? Não, tenho uma irmã caçula, uma irmã mais nova que eu. 2 anos mais nova que eu. E a mesma educação, produtos resultantes iguais ou são duas personalidades? É muito diferente, né? Eu acho que começa que nós não temos a mesma educação, porque a gente não tem o mesmo pai e a mesma mãe, por mais que sejam as mesmas pessoas, né? Assim, como cada filho mexe na gente, como a gente interage com cada filho, são relacionamentos. Nós somos diferentes com cada filho e é importante que sejamos. Só que é importante que eu tenha consciência que eu sou diferente com cada filho, para que eu atenda a necessidade particular de cada filho. E assim, a gente precisa pensar na família como uma peça de teatro. Quando chega um filho, a gente dá um papel para ele. Os pais estão o tempo inteiro julgando e rotulando de acordo com a própria experiência. A gente faz isso. Então eu olho para o meu filho e falo, nossa, é desaforado que nem eu, ou ela é quietinha. Então quando chega um personagem, ele ocupa esse papel, o próximo não pode ocupar o mesmo papel. Você percebe que normalmente irmãos ocupam lugares diferentes. A pequena Elisama, que tinha um papel, pensava no que faria profissionalmente quando crescesse? O que te perguntavam na época, o que você vai ser? É algo próximo ao que você é hoje, ou pelo menos como você se enxerga? Não. Assim, não tinha muitas perspectivas. O que eu faço não existia, né? Assim, se eu pensar na comunicadora. Para mim, uma menina que cresceu no sertão baiano, ficar conhecida por conta da internet, escrever livro da forma que eu escrevi, é uma coisa que não era possibilidade. Meu pai é policial. Eu queria ser delegado porque eu queria mandar nele. Hoje eu entendo perfeitamente. Eu queria ser delegado porque eu queria mandar nele. Você tem poder, amor? Eu quero ter um pouco mais. Então, assim, eu queria ser delegada. E aí eu entrei na faculdade de Direito. E eu acho que aqui tem uma semelhança. Eu sempre fui aqui muito contra injustiças. Então eu defendia as pessoas que não tinham nada a ver comigo. Meu pai fazia, para de se meter na vida dos outros. Mas está errado, meu pai. Mas minha filha, você não tem que estar se metendo. Quando a gente fala de parentalidade hoje, uma das principais linhas de desenvolvimento se baseia na ideia de ajudar a criança a formular o que está sentindo, compreender as emoções, se posicionar de uma forma, por assim dizer, mais livre. Do outro lado, também tem uma discussão importante sobre a importância do não e de uma percepção de autoridade em relação aos pais, apoiada na ideia de que as crianças se sentem mais seguras quando conhecem os limites. Tem um ponto ótimo, são ideias antagônicas ou alguma dessas duas linhas não te parece a mais adequada para a educação? Se a gente pensar em educação autoritária, que é a maioria de nós teve, é uma caixinha apertada. A criança, ela não tinha mobilidade dentro dessa caixinha. Ela vivia dentro dessa caixinha, ela fala quando o adulto determina, ela dorme no momento do adulto, tudo é o adulto que determina. Se a gente pensa numa educação permissiva, que eu enxergo mais como quase negligente, não tem nenhuma borda. Essa criança, ela faz o que ela quer, ela escolhe o que ela quer, ela tem as opções infinitas para cada coisa. Em ambas, a gente tem uma desconexão da criança com ela mesma. Porque uma criança, ela não tem maturidade para escolher onde ela vai estudar, o que ela vai comer. Ela não tem a maturidade, ela não tem os critérios necessários, a vivência necessária para escolher.
A criança, ela precisa do adulto que a orienta. E a gente pensa uma educação não violenta, uma educação que foca nas emoções, como uma moldura. Eu tenho uma moldura aqui, você tem uma certa liberdade, mas eu ainda sou a tua moldura. Na hora que você bater aqui, eu falar, meu amor, volta. Daqui você não vai passar hoje, não. E essa moldura, ela vai crescendo à medida que essa criança vai crescendo dentro dessa relação. Você é mãe de 2 meninos, certo? Um menino e uma menina. Como eles se chamam? Miguel e Helena. Miguel e Helena. Você consegue tirar nota 10 nessa disciplina como mãe, de equilibrar realmente todos os momentos, achando o ponto ótimo entre o limite e uma comunicação não violenta? Quem vai me dar o 10? Os meus filhos provavelmente não. Inúmeras vezes não. Depende do momento que você vai perguntar para eles. Por quê? Porque eu não preciso do ser uma mãe legal deles. Inúmeras decisões serão impopulares. Inúmeras vezes. Meu filho já falou uma vez comigo assim, nem parece que você escreveu educação não violenta. Mas no dia que ele falou isso, eu merecia um 10, eu tinha arrasado. Mas eu não tinha feito o que ele queria. Eu me divirto e me surpreendo realmente com o repertório. Enorme, né? De argumentação. Eu acho lindo. Eu falo com meus filhos, caramba, esse argumento, filho, arrasou. Continuo não, mas saiba que esse argumento foi maravilhoso. E acabou. E existe um momento que eu falo, amor, entenda uma coisa, não estamos negociando. A decisão está tomada, você tem o direito de ficar frustrado. Se você quiser conversar sobre sua frustração, a mãe está aqui. E aí, você tinha me perguntado assim, o que é que meus filhos falam. Recentemente eu dei uma palestra no Rio de Janeiro sobre conversas. E acabou, e o pessoal foi tirar foto e tal, eles sentadinho. Quando a gente chegou no hotel, eu falei assim, não, o que você sente quando você vê aquele tanto de gente para falar com a mamãe? Aí ele fez assim, mãe, eu acho que você faz um bom trabalho, né? As pessoas acham que você faz um bom trabalho. Mas mais importante sou eu que faço pra você testar tudo que você fala. Eu, ok, entendi. É isso, ele sabe que ele me faz testar tudo que eu prego. Como esses conceitos que parecem tão bem sedimentados em você hoje, ao longo da vida, foram influenciados, se foram, por ser uma mulher negra, você acha que isso te deu uma perspectiva diferente a esses Eu temas? precisei aprender a conversar desde muito nova. Precisei aprender a argumentar desde muito nova. Porque nada me foi dado fácil. Não tinha pedir e chegou. Para eu pedir como mulher, como menina negra e conseguir algo, eu tinha que estar muito bem fundamentada sempre. Tinha que ser muito boa sempre. É a melhor aluna da sala, a melhor em tudo. Tinha que estar sempre sendo a melhor, sempre me esforçando. Então a comunicação, ela sempre foi um foco na minha vida, porque eu precisava aprender a acessar as pessoas e a conquistar o que já me botava lá mais para trás na corrida. Né? Na hora da largada eu já estava lá atrás. Então eu tinha que saber fazer de um jeito diferente. E a gente vai testando coisas ao longo da vida, né? Então diversas vezes foi na briga. Briguei muito, briguei demais. Sentiu raiva? Nossa, eu tenho calma tatuado no braço. Eu sou uma pessoa que sente raiva muito passa até hoje. O contato da tatuadora, vou te passar. Porque eu sou ansioso, no meu caso é ansiedade, então calma. Não, eu sou da raiva, de brigar, sabe? Como menina negra, ninguém ia me defender. Entende? Assim, eu não fui educada achando que ia chegar alguém para me salvar. Se salva, gatinha, que você tem é você mesmo. Quando eu engravidei, eu queria parir natural. E aí eu descobri a violência obstétrica. Eu descobri que a mulher negra no Brasil ela recebe menos anestesia durante o parto. E aí quando ele nasceu, que eu ralei para ter esse parto do jeito que eu queria, eu pensei, gente, mas tive tanto trabalho, não vou encher esse menino de tapa agora, né? Não tá certo isso. Não vou, deve ter outra forma de lidar. Como tinha outra forma de nascer, deve ter outra forma de lidar. E aí eu pensei, deve ter outra forma de lidar. Tinha um grupo de mulheres que tinha saído do grupo de parto e que estava grupo no Facebook, que estava naquele lugar de, tá, gente, a gente pariu. E agora? Faz o que com essas crianças? E a gente começava a conversar, gente, não quero fazer assim, não quero bater. Mas como é que faz? Alguém sabe como é que a gente age diante disso? E esse caminho de tentar ensinar o meu filho e depois o meu filho e a minha filha a lidar com as emoções deles, me ajudou a reconhecer as minhas. Essa capacidade de conversar provavelmente é o maior desafio da humanidade hoje. Né? E ele tem uma antessala, esse desafio, que eu acho. O uso
completamente equivocado, intoxicado das redes sociais. Eu acho que é a grande ameaça. Né? Tô errado nessa Nossa, é uma visão. super ameaça. Eu tava falando com a minha mãe esses dias. Falando, mãe, o joguinho foi pro nível de dificuldade que você não conhece, não. Porque quando a gente era adolescente, o risco estava fora de casa. Então, assim, tá no sofá, tá assistindo televisão, tá na cama lendo, tá em casa. Agora eu tô com a adolescente no quarto, eu tô preocupado. O que tá fazendo? Com quem tá falando? O risco, ele invadiu a minha casa. O risco tá no acesso aqui na mão. E eu sempre digo para os pais assim, fiscalizar a vida online, né, onde teu filho olha, o que ele assiste, é cuidado. Ali tem um mundo inteiro. Você não abre a porta da sua casa para uma criança de 12 anos e fala, vai filho, fique à vontade aí. Vai com tudo. Vai com tudo. Lida do mesmo jeito. Que grupos meus filhos têm no WhatsApp? Eu sei cada grupo que meu filho tem. E eu vou botar um aplicativo com controle de tempo. Você vai fazer outras coisas. Você tem 3 horas por dia, meu bem. 3 horas, meu colega tem 17. E eu sou mãe sua do seu colega. Então aqui são 3, filhão. Administra aí essas 3. Tem um pai e uma mãe aqui nessa conversa. Os dilemas são distintos pela tua amostra entre pais e mães no momento ou são muito parecidos na educação dos filhos? Acho que nós estamos com uma mudança no comportamento paterno. Ainda muito lenta, mas uma mudança. Eu acho que os homens estão começando a se responsabilizar mais pela educação. E aí, quando eles se responsabilizam mais, eles começam a se preocupar um pouco mais. Mas ainda há anos-luz de diferença de uma mulher. Eu duvido que você já tenha ligado para amigos seus para falar de um comportamento do seu filho, perguntar como é que você lida com isso aí, me diz como é que está acontecendo na tua casa. Duvido. Então, assim, tem um olhar que você nunca vai saber, por mais que você tente. Porque quando um dos seus filhos corre perigo, ninguém pergunta quem é o responsável. Cadê a mãe dessa criança? Já é uma frase, cunhada, cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? O comportamento da criança, ele está entrelaçado à nossa identidade como mães, como mulheres, como seres humanos. Então, a minha preocupação com o comportamento do meu filho é muito maior do que a do meu marido, porque não define ele. O que me moldou enquanto mulher, o que é cobrado de mim enquanto mulher, não é cobrado para ele. A tua clareza em enxergar essas diferenças de arquétipo, de papéis, de histórico, te livra do sentimento que me parece ser prevalente hoje nas mulheres que trabalham, que são mães, que é o de culpa. Sim, para mim está bem resolvido. Óbvio que volta e meia eu preciso me lembrar do que eu sei, do que eu acredito. Volta e meia a culpa chega. Eu marquei uma palestra, tinha uma palestra em Salvador, e quando eu olhei era o dia da mostra cultural dos meus filhos na escola. E eu falei com as crianças, eu não vou estar. E foi com o coração apertado, porque eu queria estar lá. Eles tinham preparado coisas muito legais, eu queria assistir a apresentação. E, inicialmente, a culpa quis chegar. Porque, veja, as pessoas falam, nasce uma mãe, nasce a culpa. Eu falo, nasce uma mãe, nasce uma culpada. Eu não saio caçando culpa nenhuma. A sociedade me impôs isso. Tem sempre uma cruz dando sopa para pregar uma mãe. Então, veio a sensação de, nossa, Elisama, bem bonita você, sem ver as crianças, que vergonha para as crianças. Depois eu respirei fundo e falei, não, esse é o momento que eu estou curtindo esse ponto profissional, e isso aqui era importante para mim. Sentei com os dois e conversei. Então, assim, eu vou descobrindo o que é prioridade para mim. Porque se eu for para o elenco de prioridades da sociedade, eu me sinto culpado o dia inteiro. Me traz um certo alento ouvir você falar que a sua agenda tem uma importância, uma dominância na sua vida relevante. Esse é um paradoxo na sua vida? Ou não? Você acha que é um aspecto completamente normal e natural da nossa existência? Estamos sendo, de alguma forma, guiados, né, por uma agenda que é influenciada muito mais por terceiros do que por nós mesmos. Hoje eu estou com uma relação um pouco melhor com isso. Esse ano, acho que ano passado, entre o ano passado e esse ano eu estou com uma relação melhor que isso. Em 2023 eu quase entrei no burnout, eu já tive burnout em 2018. Em 2023 ele veio me rondando, opa, peraí que você não vai chegar não, vamos com calma. E aí eu entendi que eu lidava com a minha carreira como se ela fosse uma fase.
Não, tô só numa fase de muito trabalho. Mas essa fase já estava durando 5 anos. E aí eu entendi, não é uma fase, essa é a minha carreira. Então eu vou precisar equilibrar as coisas. E aí eu comecei a bloquear a agenda. E eu precisei aprender que tem bloqueio de descanso. Porque eu comecei a bloquear e aí eu bloqueava e ia escrever o livro. Falei, gente, mas eu estou escrevendo, eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. E eu cheguei em um momento de muito estresse na sessão de terapia, que eu estava com a minha terapeuta e eu falando, estou muito cansada. E ela, o que a gente faz quando a gente está cansado, Elisama? E eu ia falando coisas e ela me perguntando, insistindo. E eu demorei uns 5 minutos para falar, descansa? Descansa? E quando saiu um descansa tão... Quase não saiu. Hesitante ali, né? Eu falei com ela, meu Deus, como eu tô dodóizinha, né? A pessoa tá muito dodói. Porque como assim eu não sei que quando tá cansado você tem que descansar? O que você mais quer que tá mais distante de você hoje? Ai, o que eu mais quero que tá mais distante de mim hoje... Eu acho que é tranquilidade. Eu queria essa tranquilidade, sabe? Eu queria a tranquilidade de que o que eu construí é meu e ninguém vai tomar. E não é passageiro. E não me parece algo que está perto. Não sinto isso ali. Não é que a conta está zerada, não é isso. Mas eu acho que o que eu tenho ainda não me dá uma tranquilidade de pensar. Tô segura. Isso te dá medo? Você tem medo? Muitos. Tenho muitos medos. Mas aí eu fui educada para encarar o medo. Se eu falasse assim, eu tenho medo de altura, meu pai ia me levar no prédio alto e falar, vamos vencer esse medo. Você vai ficar... Não te criei para ser medrosa? Você não vai ser medrosa. Encara aí, filha. Então eu sou a pessoa que eu tô com medo e eu falo assim, vamos fazer isso hoje. Eu quero ver isso hoje para eu encarar logo esse medo, porque eu não vou ficar com esse medo aqui, não. Eu não tenho paz em estar vulnerável, em assumir as minhas vulnerabilidades. Preciso, é importante, para ter saúde mental. Você precisa de relações em que é seguro você ser vulnerável, você estar vulnerável. Mas é um exercício muito mais consciente do que natural. Elisama, a Alexandra, que trabalha com a gente aqui na Porto, na área de cartões, ela tem uma pergunta direcionada para você, em relação a como você se imagina olhando para sua filha, não com a idade que ela tem agora, mas com 20 anos de idade, apreciando a sua própria obra. Ou seja, o que você gostaria de ver nela, né? Ou mais importantemente ainda, onde você não gostaria de falhar olhando para essa menina que será já uma mulher de 20 anos de idade? Eu tenho um desejo muito grande de ver os meus filhos com autoestima fortalecida. Que eles sejam pessoas que sabem que são legais. Que sabem que são bacanas. Que não são mais especiais que ninguém. Que merecem respeito e precisam respeitar. Mas que têm uma consciência do próprio valor. Porque é a nossa autoestima que faz a gente dizer não. É a noção do meu valor que me faz demonstrar limites. E eu desejo, para mim, quando eles estiverem nessa idade, que eu ainda esteja sonhando muito com a minha própria vida. E eu desejo que eu continue sustentando os meus desejos até o meu último dia da Terra. Sabe? Meu último dia aqui, eu quero ser desejante. Eu quero ser alguém que estava alinhado com o que sonha, com o que acredita. Me preocupa ver mulheres com 45, 50, 60 anos que não sonham mais. Eu quero chegar, viver até pelo menos 85 e eu quero fazer isso sonhando. Sabe, com 85 eu quero sonhar com o que eu vou fazer no ano que vem. Eu desejo para você o que os amigos têm desejado ultimamente para mim, que eu acho ótimo, que eles falam vida longa e morte súbita. Então, ou seja, vai ser bem longa, né, para que você possa continuar compartilhando conosco esse ponto de vista tão fundamentado, elaborado, estudado, né, e que impacta positivamente a vida de tanta gente. Prazer enorme te conhecer e bater esse papo, Elisama. Obrigado, viu? Nossa, foi ótimo. Obrigada. Um prazer imenso. Adorei. Obrigadão. Muito legal. Foi de bola, viu? Uma delícia estar com você. Obrigado.